Boa tarde a todos, alunos aí do canal do Estúdio Aulas. Estamos ao vivo aqui em Brasília, mais uma vez, para contemplar vocês com mais um aulão de informática para o concurso do TJ de Minas. Tá chegando a hora do concurso, hein, galera? Tá chegando a hora. E o meu compromisso aqui é sempre trazer uma revisão importante para vocês, de forma gratuita, online e ao vivo. Hoje eu estou com a cara um pouquinho de sono porque fiquei até 4 horas da manhã cadastrando algumas questões, analisando algumas questões, não para o aulão de hoje, mas questões diversas. E realmente quando a gente tem um compromisso, a gente tem que seguir naquele foco, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja com sono, né? A gente tem que cumprir aquele compromisso. Então estou aqui com vocês ao vivo, online, gratuito no canal do Estúdio Aulas. Se você ainda não é inscrito no canal do Estúdio Aulas, tem a opção aí para se inscrever, compartilha esse vídeo, chama a galera para participar, ainda dá tempo de participar. Separei questões bem interessantes para a gente resolver, que vai te ajudar muito na hora da prova. E se você quiser já deixar o seu like aí no vídeo, lá embaixo você encontra um polegarzinho para deixar o like. Caso você também não esteja gostando, não tem problema, tem um outro polegarzinho também, que é exatamente a negação aí, que vocês conhecem, e vocês fiquem à vontade aí para perguntar durante essa transmissão. Vamos ver quem está participando antes de começar? Vamos lá. Vamos ver quem está participando. Ainda não tem tanta gente aí na nossa live, mas daqui a pouco vai aumentando. Hilton Bastos, Adriana, né, Elaine, Cristiane aí, Matheus, vamos participando aí todo mundo. Mili, beleza, Mili também está aí presente. Qual estado que vocês estão participando? Mário, Cristiane, todo mundo aí participando. É isso aí, galera. Beleza. Domício Gomes está se preparando aí para a AGP do Ceará. Letícia, Francisco de Pernambuco, Jennifer de Rondônia, Luciana. A galera está começando a chegar, a entrar aí no nosso aulão ao vivo aqui em Brasília. André de Mato Grosso. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar então? Vamos lá. Cristiane Teixeira, Espírito Santo. Joel de Maceió. Patrícia de Minas Gerais. Thaís de Minas Gerais. Petrolina. A galera toda em peso aí. Vamos lá, vamos começar. Então, o primeiro tópico aqui da nossa aula, do nosso terceiro aulão de informática para o TJ de Minas, fala de hardware. Todo mundo aqui já sabe que hardware são os componentes físicos do computador. Os componentes que a gente pode tocar, os componentes mecânicos do computador. Isso é o que a gente chama de hardware no nosso computador, beleza? E sobre hardware, o que eu separei para vocês aí para a aula de hoje? Vamos lá dar uma olhadinha. A primeira questão, ela não é uma questão da Consuplan, porém ela é uma banca muito parecida com a Consuplan, que é a IDECAM. Inclusive tem muitas questões iguais, né, na IDECAM e na Consuplan, parece que é a mesma organizadora. Então o que eu fiz? Eu mesclei algumas questões da IDECAM com questões da Consuplan, para a gente abordar o máximo possível de conteúdo, já que a gente já fez muitas questões da Consuplan, tá? Então só para ficar claro. A primeira questão fala assim: analise as afirmativas a seguir sobre componentes de hardware de computadores. A fonte de alimentação tem a função de converter corrente contínua em alternada para alimentar a placa-mãe e o processador. E aí? Aparentemente a questão parece estar correta, mas ela está errada. Por que ela está errada? Vamos lá. A fonte de alimentação, gente, realmente ela serve para interligar os componentes no computador, para levar a energia que vem da nossa rua, né, para a nossa casa, para dentro do nosso computador, para as peças do computador que precisam ser alimentadas naturalmente. Então aqui, ó, é uma fonte de energia. Ó. Essa fonte de energia vai dentro do gabinete do teu computador e esses cabos são ligados na placa-mãe, que alimenta a placa-mãe e outros componentes que estiverem ligados à placa-mãe, como o processador. O erro da questão está em falar aqui, ó. A fonte de alimentação tem a função de converter corrente contínua em alternada para alimentar a placa-mãe e o processador. O erro está em falar que ele converte energia contínua, olha lá, em alternada, sendo que é o contrário. Como assim o contrário?
a energia que vem para a sua casa, imagine que é a sua casa aqui, ó. A energia que vem para a sua casa, aqui é a sua casa. Então a energia que vem lá dos postes, que vem das centrais elétricas, né, vamos dizer assim, essa energia que vem para a tua casa através dos postes de energia são as energias que a gente chama de corrente alternada. Então a corrente alternada é a que vem para a tua casa. E aí a fonte de energia faz o quê? Converte em energia contínua para o seu computador. Então tá ao contrário, a corrente elétrica que vem da rua para a nossa casa é chamada de corrente alternada. E essa corrente alternada naturalmente vai vir em 110 ou 220, depende do lugar que vocês estejam assistindo esse vídeo. Pode ser 220 ou pode ser 110. E a fonte de energia vai converter em corrente contínua, exatamente para não queimar os componentes do nosso computador. Então esse item aqui está errado por isso, tá? Então seria o correto. A fonte de alimentação tem a função de converter corrente alternada em contínua e não contínua e alternada. Tudo bem? Então, esse item está errado. A respeito da fonte de energia, gente, também pode cair na tua prova o seguinte. Essa fonte que vai dentro do nosso computador, interligada à placa-mãe, aos componentes do nosso computador, ela pode ser de dois tipos, que pode até inclusive cair na tua prova. Nós temos as fontes AT, que são fontes antigas, e as fontes ATX. Então, vocês vão lembrar o que aqui? Se a banca cobrar isso aqui de vocês, a ATX é mais moderna, tá? É uma fonte mais moderna. E a AT é uma fonte mais antiga, consequentemente ela é mais antiga. E uma diferença fácil de cair na prova é o seguinte, quando o nosso computador ele era alimentado por uma fonte AT, nós tínhamos que desligar o computador no dedão. Ele não desligava automaticamente pelo sistema operacional. Então se você chegasse lá no Windows, iniciar, desligar, aparecia uma tela assim, seu computador já pode ser desligado com segurança. Aí você chegava lá no dedão, no gabinete e desligava. Porque a fonte AT, ela não desligava automaticamente através do sistema. A partir da fonte ATX, se você for no Windows e mandar desligar o computador, ele já desliga a fonte automaticamente. Então a ATX desliga automaticamente através de comandos do Windows, e a AT não desliga automaticamente. Então isso aí pode cair na prova, uma diferença da fonte mais moderna para a fonte mais antiga, tá bom? Vamos ver mais uma questão. A segunda questão fala do cooler. O cooler é um dispositivo que tem a função de controlar a temperatura padrão do processador. Questão correta. O cooler, gente, é exatamente um ventilador que vai em cima do processador, porque o processador esquenta, né, devido aos ciclos de processamento. O processador esquenta porque ele tem vários ciclos de processamento. E esse ventiladorzinho que vai em cima aqui, ele é o cooler, tá? Então o cooler, ele tem exatamente a função de refrigerar o processador, para que ele não aqueça muito e não queime o nosso processador, tá bom? Então a questão de item 2 está correta. Cooler é um dispositivo que tem a função de controlar a temperatura padrão do processador. E o item 3, o disco rígido, mais famoso como HD, também pode ser chamado na prova de Winchester. Vamos lá. Winchester é um dispositivo de grande capacidade que tem a função de armazenar os dados somente enquanto o computador está ligado. Então veja bem, esse item também está errado porque se o HD é o disco rígido do computador e tem a função de armazenar os dados, ou seja, os programas do usuário, os arquivos do usuário, ele não pode simplesmente armazenar os dados só quando o computador estiver ligado, porque o HD do nosso computador, ele é não volátil. O que quer dizer não volátil? Não depende de energia para manter os dados armazenados. Então, o que são armazenados, os dados que são armazenados no HD, permanecem lá mesmo com o computador desligado. Então, a resposta é somente o item 2 que está verdadeiro. O item 2 está verdadeiro, letra B de bola. Agora vamos pegar uma ideia aqui que pode cair na nossa prova. A gente já falou das fontes ATX, né? Pode cair na prova, falamos do cooler. Vamos falar um pouquinho dos discos. Vamos lá. Esses dois aqui, eles são chamados de HD e esse aqui é o chamado SSD. Os dois são memórias
permanentes. Toma cuidado na prova, são memórias permanentes, consideradas memórias secundárias, tá? Memórias secundárias, também conhecidas como memórias de massa. Então, se na tua prova do TJ de Minas perguntar assim, qual é a memória abaixo que é considerada uma memória secundária, uma memória de massa, você vai avaliar. Se tiver lá HD e SSD, são exemplos de memórias secundárias, memórias de massa. Na verdade, memória secundária e memória de massa são as memórias que armazenam dados de forma permanente. Toda memória que armazena dados de forma permanente, que você salva para usar depois, para você poder recuperar depois, são chamadas de memórias secundárias. Toma cuidado, porque na prova a banca ela é maldosa. Ela vai falar assim, o HD, por ser uma memória muito importante do nosso computador, armazenar nossos programas, nossos arquivos, é considerada a memória principal do computador. Errado. HD não é memória principal. HD é memória secundária. Memórias que eu salvo o arquivo para usar depois são consideradas memórias secundárias. Voltando lá, memória secundária, volta lá na tela. Memória também conhecida como memória de massa, como CD, DVD, pendrive, os antigos disquetes, são memórias que eu armazeno dados para usar depois. O HD e o SSD, então, são memórias secundárias, porque eu salvo para usar depois, e são usadas no nosso computador para armazenar os nossos arquivos e os nossos programas. O que tem de diferente desses dois discos? O HD ele é uma memória magnética. Sendo uma memória magnética, ela é uma memória mecânica. Uma memória mecânica é uma memória lenta, tá? Em comparação ao SSD, que é uma memória flash. É uma memória que não é mecânica, é uma memória em circuitos eletrônicos. Circuitos eletrônicos, mais conhecidos como chips. Então você está vendo aqui um chip, 2 chips, 3 chips e assim vai. Então são chips de memória flash. E aqui você pode ver que é um braço mecânico, ó, e um disco mecânico. Então, HD memória magnética, SSD memória flash. SSD tem várias vantagens em relação ao HD. O SSD ele é uma memória mais rápida, mais econômica em questão de energia elétrica, menos barulhento. Na verdade, ela é uma memória silenciosa. O HD é muito barulhento, dependendo do tempo de vida já dele. Então, mais rápido, mais econômico em energia elétrica, mais, vamos dizer assim, mais silencioso e mais resistente a vibrações, já que não tem um braço mecânico. Isso quer dizer que se o SSD cair, o seu computador continua funcionando da mesma forma. E um HD cair no chão junto com um gabinete, por exemplo, ele vai reiniciar ou até mesmo travar, porque o HD ele tem um problema com impacto e o SSD ele é mais resistente a impactos, devido a não ter braço mecânico. Agora, uma coisa o HD ainda ganha. O que o HD ainda ganha? Custo-benefício em relação ao armazenamento. O HD ainda é uma memória mais barata que o SSD e é o que mantém ele vivo no mercado. O custo-benefício em armazenamento. O SSD é muito caro. Então ficou essa dica para a tua prova? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão, vamos lá, a próxima questão é uma questão já da Consulplan mesmo, que fala assim, ao se comparar uma placa-mãe on-board e uma placa-mãe off-board, pode-se afirmar o quê? Presta atenção, só para vocês entenderem. Placa-mãe on-board quer dizer que os circuitos são integrados. On-board, integrados na placa. E quando fala off-board, quer dizer que os circuitos não são integrados, circuitos externos. Preste atenção para você entender. Presta aqui, atenção. Isso aqui é uma placa-mãe. Essa placa-mãe aqui tem mais componentes on-board. Não quer dizer que ela só tem componentes on-board. Ela é uma placa-mãe que mescla on-board com off-board. Mas presta atenção, ó. Aqui seria o lugar de colocar o cabo de rede, ó. Aqui vai um cabo de rede, bem aqui, beleza? Aquele cabo azul que é chamado de cabo de par trançado. Então o cabo de par trançado, o cabo de rede, vai bem aí, ó, nesse conector. Tudo bem? Esse conector é o conector de cabo de rede. Esse conector está integrado na própria placa-mãe. Ele não tem uma placa externa, ele é integrado, um circuito integrado. Então essa placa de rede aqui, ela é uma placa de rede on-board, porque ela está integrada na placa-mãe.
Aqui já é uma placa de rede off-board. Pode ver que o circuito está na própria placa de rede. Ó. O circuito está na própria placa de rede. No caso da on-board, o circuito é na própria placa-mãe. Por isso que é chamado de on-board, porque o circuito dos componentes estão integrados na placa-mãe. Placa de som, ó, placa de som, on-board. Tá vendo? Placa de som, on-board. Monitor, on-board também. Ó, o lugar para colocar impressora aqui, o cabo da impressora, on-board. Então tá tudo on-board, porque o circuito é integrado na placa-mãe. Agora, quando eu tenho uma placa de vídeo externa, uma placa de rede externa que vai ser conectada aqui, ó, nesse slot aqui, que a gente chama de slot, quando a gente conecta aqui, ele gera uma entrada para o monitor, para o cabo da caixinha de som, para o cabo de rede. Aí você está diante de uma placa como essa, que vai conectada na placa-mãe, e nesse caso é uma placa off-board. Tudo bem? Então, essa semana mesmo, essa semana eu levei o computador do meu filho, que estava com um problema. Né? Eu tinha comprado tem uns 3, 4 meses, peguei o computador do meu filho, que estava com problema no cabo de rede. Você conectava o cabo de rede e não funcionava. E aí eu tentei fazer configurações e não consegui, estava dando mau contato. Levei no local que eu comprei, né, que ainda estava na garantia, e aí foi detectado que a placa de rede estava com defeito, só que ela era on-board na placa-mãe. Não tinha como tirar a placa de rede e colocar uma outra placa de rede porque aquela estava com defeito, porque ela era integrada na própria placa-mãe. Então, para não ter prejuízo nem para a loja nem para mim, eu falei o seguinte, ó, basta que vocês me deem uma placa de rede off-board que eu vou conectar na placa-mãe. Então, eu peguei a placa de rede off-board, conectei na placa-mãe e conectei o cabo e aí funcionou normal. Mas aquela placa de rede integrada na placa, ela está com defeito. Então, essa é uma desvantagem da placa on-board, porque quando ela dá problema na placa-mãe. Você não vai poder trocar. Quando é off-board, deu um problema na placa de rede. Você vai lá, tira, coloca outra placa e funciona. Então, isso é uma desvantagem da on-board em relação ao off-board. Voltando lá na questão, ao se comparar uma placa-mãe on-board com uma placa off-board, vamos lá, pode-se afirmar o quê? A placa on-board possui chip gráfico agregado. A placa on-board não possui chip gráfico agregado. A placa off-board tem menos slots de expansão que a on-board. A placa off-board não possui nenhum slot de expansão. Não há diferença entre ambas. Veja, chip gráfico agregado quer dizer a placa de vídeo on-board. Então, esse primeiro item é a nossa resposta. A placa on-board possui chip gráfico agregado, que seria o quê? Integrado na placa. Beleza? Os outros itens, ó, a placa on-board não possui chip gráfico agregado. Possui sim, que é exatamente o local que nós vamos colocar o cabo do monitor. Letra C, a placa off-board tem menos slots de expansão que a on-board. Tá errado, a off-board tem mais slots de expansão. Slot de expansão é isso aqui, ó, gente, ó. Ó, slot de expansão são exatamente os slots que eu estava mostrando aqui. A off-board tem mais do que a on-board, porque ele precisa de mais conexões com placas. A placa off-board não possui nenhum slot de expansão e não há diferença entre ambas. Então a resposta é a letra A mesmo. Vamos lá. Questão de número 3. O padrão serial ATA ou SATA é uma tecnologia voltada para quê? Vamos lá, preste atenção. Quando a gente fala padrão serial ATA, é uma tecnologia de discos rígidos, de HD. Aí você fala, professor, nunca ouvi falar disso. Presta atenção. Esse aqui são dois HDs. Aqui tem um HD aqui e aqui tem um HD aqui. Esse aqui é o que a gente chama de HD com um cabo flat, que vai usar o barramento IDE. E esse aqui é o que a gente chama de SATA. Então, o HD IDE ele tem um conector maior do que o HD SATA. Ó. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o conector de um HD SATA. Esse aqui é o SATA. E ele é conectado na placa-mãe pelo conector SATA também, barramento SATA. É conectado aí o HD. E quando o HD é IDE, ó, IDE é esse conector maior. Tá vendo? Ó?
esse conector do cabo flat, o nome desse cabo aqui é cabo flat, ele é conectado nesse local. Então isso aqui é um HD IDE, que também pode ser chamado de PATA. PATA. Aí você vai falar, professor, beleza, então você está falando que existem dois tipos de HD aí que pode cair na prova. Isso, dois tipos de HD. O HD IDE, que também pode ser chamado de Parallel ATA, ou também simplesmente PATA. E nós temos o SATA, que pode cair na tua prova, que é chamado de Serial ATA. Presta atenção, o que você tem que lembrar na prova? Que esse IDE, ele é antigo, é um barramento antigo, e que esse SATA é moderno. Esse aqui é mais lento, esse aqui é mais rápido, então ele tem uma taxa de transferência mais rápida. Então isso aqui a gente conclui o quê? Que se tu comprar um HD IDE, ele vai ser mais lento para abrir os programas, salvar arquivos, e o HD SATA, por ser mais moderno, uma taxa de transferência maior, ele é mais rápido para abrir programas, salvar arquivo, enfim. Então é isso que vocês vão lembrar na prova. Em relação ao tamanho do disco, a capacidade de armazenamento, tanto no SATA quanto no IDE pode ter a mesma capacidade de armazenamento. 1 terabyte para o IDE e para o SATA. Então a diferença deles não é na capacidade de armazenamento, é na velocidade de transferência dos dados. O SATA é mais rápido, é um barramento mais rápido do que o IDE. Tudo bem? Voltando lá. Então, voltando na questão, o padrão Serial ATA, também conhecido como SATA, é um exemplo de disco rígido. Beleza? Vamos ver quem está participando aí. Vamos lá. Hoje eu estou meio cansado, viu, gente? Como eu falei para vocês, eu fui dormir 4 horas da manhã, 4h15 aproximadamente, fazendo cadastro de questões para um novo sistema do Estúdio Aulas que nós vamos começar a divulgar amanhã. E estou meio cansado, meio com sono, já tomei um monte de café ali, energético, para estar aqui ligadão para a aula de vocês. Mas preciso que vocês digam aí o que vocês estão achando da aula, mesmo que esteja meio lenta, né? Quem está acostumado comigo sabe que eu sou um pouco mais rápido. Mas vocês estão falando de qual estado aí, beleza? Se você está gostando, aí embaixo tem um polegarzinho, enquanto eu bebo água, vamos participando aí, vamos lá. Pronto? Tá tudo no edital, galera. Vocês vão fazer a prova de Minas e não leram o edital, hein? Tem que ler o edital, galera. Tem que ler o edital. Tá tudo no edital. Tudo que eu tô falando aí tá no edital de vocês do TJ de Minas. Beleza? Valquíria aí, Ceissa, Alex. Beleza? Todo mundo participando aí. Aparecida do Ceará, Valquíria de BH. Agora a nossa audiência já aumentou, é isso aí, eu gosto é disso. Francisco Vieira, abraço para você. Anderson Cleito, Lu de Paula, vamos lá, o Zé de Zebra tá aí, boa tarde Zé de Zebra, seja bem-vindo. Domício Gomes, muito ótima aula, valeu aí, agradeço vocês. Karine de Brasília, é isso aí. Vamos voltar, vamos trabalhar. Eu preciso que vocês dêem uma ligada aqui no ar, galera, ó. O ar condicionado está desligado. Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas sobre teclas de atalho no sistema operacional Windows 10. Vamos lá, então a questão sobre o Windows 10. Vamos lá. F6 é utilizado para renomear o item selecionado. Veja, gente, F6 é uma tecla no Windows que não é para renomear. Na verdade, ele quer saber qual é a tecla para renomear um arquivo. Renomear um arquivo é a tecla F2, tá? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, vamos lá, vou mostrar 3 formas de renomear um arquivo que pode cair na prova. Então, eu tenho um arquivo aqui, leo.odt, quero renomear ele, pode ser com o botão direito, né? Botão direito eu tenho a opção aqui, renomear, que ele vai ficar piscando para renomear o arquivo. Pode ser também clicando uma vez em cima, né, selecionando o arquivo e dando um F2, ó, F2 vai dar a opção para renomear, e pode ser um clique e depois um clique em cima do nome, que é o que a gente chama assim, de 2 cliques pausadamente, um clique, depois outro clique no nome, ele fica piscando. Então, mostrei 3 formas de renomear um arquivo. Quais são as 3 formas?
clicando com o botão direito, renomear, selecionando e apertando F2 do teclado, renomear, ou clicando 2 vezes, não rápido, porque se você der 2 cliques rápido, abre o arquivo. Clicando 2 vezes pausadamente no nome do arquivo. Dá um clique, depois um outro clique, e aí vai te dar a opção para renomear. Então são essas 3 formas que eu queria mostrar para vocês. Agora pode cair uma tecla na tua prova, que eu vou te dar aqui uma dica, dá uma olhadinha, que é a tecla de atalho para criar uma pasta, né? Tecla de atalho para criar uma pasta, Ctrl Shift N, tá? Olha lá, dei um Ctrl Shift N, criou uma pasta. Então fica essa dica aí, além da questão, Ctrl Shift N, Ctrl Shift mais N para criar uma nova pasta, se cair na prova, tá? Nova pasta. Vamos lá, Ctrl S que é utilizado para abrir o gerenciador de tarefas. Gente, Ctrl S que não abre o gerenciador de tarefas, abre o menu inicial. Quando eu dei o Ctrl S aqui, ó, abriu o menu iniciar. Ctrl S, menu iniciar. Então não abre o gerenciador de tarefas, Ctrl S que abre o menu iniciar. A tecla de atalho que abre o gerenciador de tarefas é Ctrl, vamos lá, gerenciador de tarefas, ó, pode ser 2 teclas. Ctrl Shift ESC, ele queria que você confundisse, ou Ctrl mais Alt mais Delete. Essas 2 teclas abrem o gerenciador de tarefas. Ctrl ESC é o menu iniciar. Então, esse item aqui está errado, esse item aqui também está errado. Professor, o que é o gerenciador de tarefas mesmo? Ó, vou dar um Ctrl Shift S aqui, ó. Ctrl Shift S que abriu o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas é para você finalizar um programa que não esteja respondendo. É o que vocês conhecem como destravar o computador. Só que na prova não vai cair assim, destravar o computador, vai cair assim. O gerenciador de tarefas é um programa do Windows que visualiza os programas e processos em execução. Eu consigo ver aqui os processos e programas que estão em execução. Consigo ver o desempenho do computador também, ó, tá vendo? Consigo ver não só os processos e programas em execução, mas também consigo ver o desempenho do meu computador. Isso é o que o gerenciador de tarefas faz de básico, né? Porque vocês viram que tem mais opções, mas o básico dele é visualizar os programas e processos e analisar o desempenho do computador. Vocês conhecem muito Ctrl Alt Delete, né? Mas Ctrl Shift S que vai direto para o gerenciador de tarefas, tá? Bem interessante, se você quiser dar um Ctrl Shift S, que você vai ver que vai para o gerenciador de tarefas. Vamos lá. Alt Enter é utilizado para exibir as propriedades do item selecionado. Essa é a questão, o item correto da questão, ó. Essa tecla quase ninguém conhece, ó, mas ela serve para isso aqui, ó. Eu seleciono o arquivo, aí eu dou um Alt Enter, ele me mostra as propriedades do arquivo, ó. As propriedades do arquivo, as características do arquivo. É como se você clicasse com direito em cima do arquivo e fosse em propriedades. Você pode clicar com direito e ir em propriedades, ou você pode dar um Alt Enter, que ele vai também mostrar as propriedades do arquivo. Tá vendo? Então, Alt Enter, a questão, o item está correto. Alt Enter mostra realmente as propriedades do item. Então, somente o item 3 está verdadeiro. A resposta é a letra C. Não esquecer que eu estou mesclando questões da IDECAM e Consuplan, porque elas são muito parecidas. Vocês podem, se você, professor, já estudei todas as questões da Consuplan da minha vida, já estudei tudo, já baixei todas as questões, já fiz tudo. Faz da IDECAM. Faz da IDECAM algumas questões que isso vai favorecer. Claro que você tem que olhar no edital lá o que cai na tua prova para não ficar filtrando questões que não caem. Tá? Dá uma olhada, mas a IDECAM é uma outra oportunidade de você revisar itens muito parecidos com a Consuplan. Volta lá, vamos lá. Questão de número 5. Vamos lá. Vamos ver o que o Leandro está perguntando aqui. Vamos lá. Ctrl Alt Delete abre um leque de opções, dentre elas o gerenciador de tarefas. É certo falar em prova que tal atalho sobre gerenciador abre o gerenciador? Sim, Leandro. Tem que olhar o contexto da questão. O que o Leandro quis dizer para quem está aí no chat também acompanhando? Por isso que o ao vivo é bom, porque a gente pode responder. É porque existem 2 teclas. Bota na tela aí, bota na tela. Olha aqui, gente, antes de fazer a questão. Para abrir o gerenciador de tarefas,
que é aquele programa que visualiza os programas e processos em execução e analisa o desempenho. Você pode usar Ctrl Alt Delete, que é um acesso indireto, e você pode usar o Ctrl Shift ESC, que é o acesso direto. Aí você vai falar, professor, o que quer dizer direto e indireto? Se eu der um Ctrl Shift ESC aqui, ele acessa diretamente, ó. Já vai direto para o gerenciador de tarefas. Agora, se eu der um Ctrl Alt Delete aqui, eu não vou dar um Ctrl Alt Delete aqui, porque eu não lembro a senha desse computador, senão eu vou ter que ter a senha. Mas quando eu dou um Ctrl Alt Delete aqui, vamos lá. Não vou fazer isso não, agora não. Ó, Ctrl Alt Delete vai aparecer uma tela, e nessa tela não vai ter só o gerenciador de tarefas. Vai ter bloquear computador, vai ter como reiniciar o computador, sair do sistema. Então o que eu falo indireto é porque não vai diretamente, aparece uma tela, para lá você escolher o gerenciador de tarefas. E aí por isso o Leandro perguntou aí, mas na prova pode cair, depende do contexto. Se ele falar que vai diretamente, está errado, tá? Ele é um acesso indireto, beleza? Volta para cá, vamos para a questão, vamos lá. Questão número 5. Analise as afirmativas referente ao Windows 7, configuração padrão. Vamos dar uma olhada nessa questão aí. Vamos lá. Ao fazer o logoff, todos os programas abertos são fechados e em seguida o computador é desligado. Veja bem, logoff, gente, não desliga o computador. Então ele está falando aqui que o computador é desligado, aqui está errado, ó, está errado. Por quê? Fazer logoff, gente, é sair do sistema. Logoff é sair do sistema. Sair do login, né? Do seu login. Sair do sistema. Não é desligar o computador, não é reiniciar o computador, é sair do sistema. Então, por exemplo, eu estou na faculdade. Vamos dizer que você está na faculdade, você, né? Está lá estudando na faculdade, tá? Aí você senta lá, aí você fala, rapaz, agora eu vou para casa. E você está com um monte de programa aberto no computador. Se você vai para casa, as pessoas naturalmente da biblioteca falam, ó, não desliga o computador não, que outra pessoa vai assumir o seu posto. Então o que você faz? Você não vai deixar o seu computador logado no seu login, porque alguém pode sentar lá e fazer um monte de coisa no seu login. O que você faz? Você faz o logoff. Logoff é sair da tua conta. Quando sai da tua conta, ele sai fechando tudo, ele sai fechando os programas, mas não desliga o computador. Fica em uma tela para o cara que senta lá colocar o login dele e começar o uso do sistema no login dele, não no seu. Então, logoff é encerrar a sessão de trabalho, fechar os programas, mas não desliga, não reinicia o computador. Volta lá, então esse item está errado. Para fazer logoff, deve-se clicar com o botão iniciar, apontar para a seta ao lado do botão desligar e clicar em fazer logoff. Gente, o fazer logoff realmente no Windows 7, porque essa questão é do Windows 7, na sua prova pode cair o Windows 7, pode cair, se eu não me engano, é o Windows 10. Mas no Windows 7 realmente era isso, você clicava lá no botão iniciar, né? Você clicava lá no botão iniciar, aí no iniciar ia aparecer a opção desligar, e no desligar ia aparecer lá a opção reiniciar, né? Ia aparecer a opção reiniciar, e a opção desligar, e a opção fazer logoff, né? Log off, tá? Então, essas opções realmente apareciam no menu iniciar, esse item está correto. Agora o item 3, após fazer o logoff, é necessário que o próximo usuário reinicie o computador antes de fazer o logon. Também está errado. Quando você faz o logoff, ele já vai parar na tela de login para o cara já colocar o login dele, a senha dele de usuário e entrar no sistema. Não reinicia o computador. Então está errado. Então só ficou o item 2 verdadeiro, né? Letra B de bola é a nossa resposta, tá? Então não esqueça disso. Outra coisa que pode cair na tua prova, se cair o logoff aí, pode cair também o seguinte. Nós temos dois modos de economia de energia. Esses dois modos de economia de energia podem aparecer na tua prova, porque eles aparecem exatamente lá próximo do menu iniciar, também na opção desligar. Né? Na hora que você vai desligar, vai ter a opção suspender e também, dependendo das configurações do painel de controle do teu Windows, vai ter a opção hibernar.
porque o hibernar nem sempre está ativo, tem que ativar no painel de controle. Qual é a diferença básica que vocês têm que lembrar na prova disso aqui? A gente só está fazendo uma revisão, né? O suspender, quando eu coloco no modo suspender, ele não desliga o computador. Então essa aqui já é uma dica importante para a tua prova. Ele não desliga o computador. Ele só ativa, somente ativa o modo de economia de energia. O modo de economia de energia. Aí você vai falar para mim, professor, que modo de economia de energia é esse? Ele desliga o monitor e as placas controladoras, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, para economizar energia, mas não desliga o computador, suspender não desliga o computador. Uma vez um aluno até falou, professor, eu sou lá do Corpo de Bombeiros de Brasília, né, daqui do Distrito Federal, e quando eu coloco lá no suspender, nunca dá certo. Eu falei, como é que tu faz? Aí ele, vou lá no suspender, fica tudo preto no meu computador, tudo desligado, né? Tela tudo preto, desliga tudo. Aí eu vou lá, desligo o estabilizador e vou almoçar. Quando eu volto, aí eu falei, opa, tá errado, amigo. Você não pode desligar o estabilizador. Se você colocar no modo suspender para ir almoçar, você não pode desligar o computador. Porque o modo suspensão, ele não desliga o computador, os programas continuam em execução, você não pode desligar o estabilizador, tá? Quando você voltar do almoço, você aperta uma tecla, ele religa o monitor e as placas e você continua trabalhando do ponto que você parou. Eu falei para ele, se você quiser desligar o computador, você manda hibernar. Quando você mandar hibernar, aí sim ele vai fechar todos os programas, vai salvar um estado atual do trabalho, vai criar uma imagem do que você está trabalhando, para depois fechar os programas, salvar os arquivos, e ele salva no HD do computador uma imagem daquilo que tu estava trabalhando. É como se fosse uma imagem, uma foto daquilo que você estava trabalhando. Aí ele desliga tudo. Aí você pode desligar o estabilizador. Amanhã, quando você religar o computador, ele faz o processo de boot, que é o processo de inicialização do sistema operacional. Grava isso, boot é a inicialização do sistema operacional. Ele vai lá e pega o arquivo especial que ele gravou no disco, e para sua surpresa, quando ligar, vai estar tudo na tela do jeito que você deixou os programas abertos, os arquivos abertos. Então, bota nessa tela aí só para a gente concluir. Olha lá. Suspender não desliga o computador, somente ativa o modo de economia de energia. O que é ativar o modo de economia de energia? Desligar o monitor e as placas controladoras. Placa de vídeo, placa de som, placa de rede, mas não desliga o computador. Hibernar salva o estado atual de trabalho no HD. Se falar na prova que salva um arquivo no HD, já sabe, é hibernar. Salva o estado atual de trabalho no HD e desliga o computador, tá? Então, esse aqui desliga o computador. Então, essa é uma dica importante para a tua prova, porque você não pode errar isso aí, tá? Não pode errar isso aí. Beleza? Se eu fizer, o Ramon está perguntando, se eu fizer o logoff, os programas que estava usando serão fechados? Sim. Logoff fecha os programas, logoff é sair, log off é sair. E saindo fecha os programas sim, ô Ramon. Beleza, pergunta aí. Vamos lá. Vamos para a questão de número 6. Sobre os conceitos de internet, analise. Os browsers, também conhecidos como navegadores de internet, são programas desenvolvidos para proporcionar a navegação pela web, correto? Google Chrome, né? Google Chrome é um navegador, é um browser. Firefox é um navegador, é um browser. O Internet Explorer, que foi substituído, não foi substituído, né? Mas agora o padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge, né? Grava esse nome também, Microsoft Edge, é o novo navegador da Microsoft. É o padrão do Windows 10. Não quer dizer que o Internet Explorer foi descontinuado, ele ainda existe. Né? Ele ainda está no Windows, só que em segundo plano, ele não é mais o padrão, tá? Pode ser que daqui uns dias ele seja descontinuado, ainda não foi. Mas são todos navegadores, para proporcionar navegação pela web mesmo. Upload é o processo de obter um arquivo de um computador remoto disponível na rede. Errado. Como é que funciona isso? Veja bem, quando ele fala computador remoto, é o computador que está distante de você. Então você tem que ter em mente o seguinte, aqui é você, você é o cliente. E aqui é o servidor é o computador que vai
armazenar os dados dos serviços que você quer utilizar. Então aqui está o servidor. Quando você envia arquivos para o servidor, quando você envia arquivos para o servidor, a gente chama de upload. Upload é do cliente para o servidor. E quando você traz arquivos do servidor para o seu computador, aí a gente chama de download. Download é trazer do servidor. Então você tem que imaginar o seguinte, na prova não vai ser facinho, você tem que lembrar. Quando é do cliente para o servidor, upload. Quando é do servidor para o cliente, o servidor é que é o computador remoto, o computador à distância, aí a gente chama de download. Cliente, servidor, upload. Servidor, cliente, download. Então, quando eu volto lá, esse item está errado porque ele fala que o upload é o processo de obter. Não, obter, trazer para o meu computador é download, não upload. Então, esse item aqui está errado. O URL é um aplicativo que permite a troca de mensagens entre computadores conectados à internet. Veja, o URL não é um aplicativo. O que é uma URL? O URL é um endereço de localização de um objeto. Então, por exemplo, http://uol.com.br botar aqui /futebol/ jogo HTML. Pronto. Veja, isso é uma URL, é um endereço para localizar um recurso na internet. Toda imagem tem uma URL, todo vídeo tem uma URL, toda página tem uma URL, que é o endereço que busca a página e traz a página para a gente. É o endereço que busca o recurso e traz o recurso para a gente. É o endereço de localização do recurso. Voltando lá na tela, essa URL aqui, essa URL, isso aqui é uma URL, ela tem o objeto, esse aqui é o objeto que ela está localizando, esse objeto está nesse caminho, né? Esse caminho é uma pasta, né? Um local que ele está armazenado, esse objeto está dentro dessa pasta futebol, e essa pasta futebol está dentro desse servidor. Aí você vai falar, professor, o uol.com.br é um servidor? Eu pensei que era um site. Não, é um site, mas está armazenado dentro do servidor uol.com.br. Esse aqui é o servidor que armazena a pasta, que armazena o objeto. E esse aqui, HTTP, é o protocolo que está trazendo a página do servidor para o seu navegador. É o protocolo que está fazendo a comunicação do servidor que está armazenando o objeto para a tua tela. Ele que está fazendo a comunicação. Nunca esquecer, o HTTP é o protocolo que transfere a página do servidor para o navegador do usuário. É o protocolo de acesso à página, é o protocolo que você usa para visitar uma página. Tudo bem? Então o item 3 aqui está errado, somente o item 1 está verdadeiro. A resposta é a letra A. Beleza? A questão, vamos ver quem está perguntando aqui. Vamos lá. O Hilton Bastos falou, moderador pede para o Leo Matos falar sobre o Windows L. O Windows L, gente, o Windows mais L. L vem de lock, que é bloqueio de tela, tá? Bloqueio de tela. Bloqueio de tela. Então é isso. Vamos lá. Sempre que falar de bloqueio de tela, pode ser com Windows L, tá? Beleza? Pode ser com Windows L para bloqueio de tela e também pode ser com Ctrl Alt Delete, tá? Ctrl Alt Delete, que lá vai ter o gerenciador de tarefas, lá também vai ter o bloqueio de tela. Então, isso pode ser um peguinha de prova. Ctrl Alt Delete, além de permitir o acesso ao gerenciador de tarefas, lá também tem bloqueio de tela. Mas a tecla mais prática para você fazer o bloqueio de tela é o Windows mais L. Vamos lá. 7. Em sistemas de gerenciamento de conta de correio eletrônico, assinale o protocolo que deve ser configurado para o recebimento de mensagens. Preste atenção. Quando a gente fala de correio eletrônico, você tem que imaginar o seguinte, ó. Vamos lá. Isso aqui tudo cai na prova. Você tem que ter um programa de correio eletrônico, a gente chama de programa cliente de correio eletrônico. Esse programa cliente pode ser, por exemplo, o Outlook, pode ser o Thunderbird. Thunderbird, pensou que era Thundercats, né? Não, Thunderbird pode ser também um programa de correio eletrônico Thunderbird. E esses dois programas, Thundercats,
Vamos lá. Esses dois programas têm que ser configurados para falar com o servidor de correio eletrônico. Então, a gente configura os programas para falar com o servidor de correio eletrônico, tá? Servidor de correio eletrônico. Por isso que eu tenho que instalar o programa e depois de instalar o programa, depois que instalar, eu ainda tenho que configurar. Configurar para quê? Para que ele possa se comunicar com o servidor no envio e se comunicar com o servidor no recebimento. Por isso que ele tem que ser instalado e tem que ser configurado. Beleza? Então perceba bem, na hora que eu instalar e for configurar, ele vai me perguntar qual é o protocolo de comunicação no envio. Aí eu vou colocar esse aqui, ó. Na hora da configuração, SMTP é o protocolo responsável pelo envio, que também pode cair na prova como saída de e-mail, né? É só lembrar do S aqui de saída de e-mail. E na hora do recebimento, eu posso configurar o meu programa como POP ou como IMAP, né? Esse POP pode cair na prova como POP ou POP3 e esse IMAP pode cair na prova como IMAP ou IMAP4, que são versões, tá? Então, esses dois protocolos aqui, eles podem ser usados para se comunicar com o servidor para o recebimento dos e-mails. E, consequentemente, também pode cair como protocolos de entrada de e-mail, já que os e-mails estão vindo para o meu computador, né? Entrada de e-mail. Agora, o que acontece aqui? A maioria já sabe disso. SMTP é envio, POP e IMAP era o quê? POP e IMAP era o quê? Recebimento. Agora, qual é a diferença de configurar o meu programa como POP e como IMAP? Como é que o meu programa e o seu respectivo servidor vai se comportar quando eu colocar POP 3 e como ele vai se comportar quando eu colocar IMAP 4? É isso que pode também cair na tua prova. A diferença é o seguinte, o POP 3 ele é um protocolo offline. E o IMAP 4 ele é um protocolo online. O que quer dizer offline? Offline quer dizer o seguinte, que o POP 3, quando ele é usado, o meu programa de correio eletrônico vai se comportar da seguinte maneira. Primeiro ele transfere a mensagem, transfere, recebe, download, vai recebendo a mensagem, transferindo para o meu computador, para depois abrir a mensagem. Então, pela lógica, eu só vou abrir a mensagem com o POP 3 quando ela já estiver no meu computador, porque já foi feita a transferência da mensagem para o meu computador. Tanto que a mensagem não fica no servidor, ela é transferida para o meu computador e só depois eu leio. Então, se transferir o primeiro, download, para depois me mostrar, quer dizer que eu estou lendo a mensagem offline, porque eu já estou lendo algo que está armazenado no meu computador. Já o IMAP ele não transfere, ele não faz o download da mensagem para o meu computador. Ele não transfere. Então, quando eu leio uma mensagem com o meu programa por IMAP, eu estou lendo ela online, eu estou lendo ela conectada. O que estou vendo é o que está realmente no servidor, não foi transferido para o meu computador. Então, perceba bem, se você não entendeu muito bem, preste atenção nessa analogia. Quando saiu o edital do TJ de Minas, se você entrou no site da Consulplan e leu o edital lá mesmo, sem salvar no computador de vocês, você leu o edital o quê? Online. Agora, se tu salvou o edital no computador para depois abrir e ler o edital, você leu o edital offline, você leu no seu computador. E é isso, o POP 3 é um protocolo offline e o IMAP 4 é um protocolo online. Claro que isso que eu estou falando é a regra, e é isso que vai ser cobrado na tua prova, a regra. Existem exceções. Eu hoje posso configurar o meu programa de correio eletrônico para que mesmo usando o POP, ele consiga deixar uma cópia no servidor. Só faz uma cópia no meu computador. Dá para fazer isso, mas não é isso que vai cair na nossa prova. É o padrão que vai cair na nossa prova, tá? Então, voltando na questão, a gente já falou um pouquinho dos protocolos. Em sistemas gerenciadores de conta de correio eletrônico, Outlook, Thunderbird, assinale o protocolo que deve ser configurado para o recebimento de mensagens. Só pode ser a letra A, POP3. Tá? Nunca esquecer que FTP é transferência de arquivo. HTTP é acesso à página, transferência de páginas do servidor para o navegador do usuário. SMTP, né, é o envio do e-mail, a saída do e-mail. E Telnet é um protocolo de acesso
remoto. Se cair na prova é um protocolo de acesso remoto. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Questão de número 8. Dadas as seguintes células de uma planilha do Calc, A1 é igual a 2, A2 é igual a 5, A3 é 10 e A4 é 3. Ele quer saber o resultado que vai aparecer se for inserida essa fórmula. Então, veja bem, ele me dá uma tabela, aqui, vamos fazer esse desenho da tabela, coluna A, linha 1, linha 2, e linha 3 e linha 4, vamos lá. E aí ele começa a falar dos valores, A1 é 2, A2 é 5, A3 é 10 e A4 é 3. Depois que ele me dá esses valores, ele pede para eu fazer essa fórmula aqui. Ele quer saber o resultado dessa fórmula menos A4. A gente aprende o seguinte, que quando nós temos os dois pontos em uma função e o ponto e vírgula são diferentes. O ponto e vírgula você pode entender que ele é apenas um separador de argumentos, um separador de valores. E quando você tiver o ponto e vírgula, você vai poder ler ele como E, dependendo da função, tá? Você vai ler ele como E. Já o dois pontos, você vai entender que ele é um intervalo. Ele significa um intervalo. E você pode ler ele com a expressão até. Então, nesse caso aqui, eu estou diante de um dois pontos. Então, esses dois pontos eu vou ler como até. É a soma de A1 até A3. Se eu olhar aqui na minha tabela, A1 até A3 é isso aqui, ó. Olha aí. A1 até A3, ó. A1 até A3. Então, quem é que entra? Entra o A1, entra o A2 e entra o A3. O A1 é 2, o A2 é 5 e o A3 é 10. O que a função pede para fazer com esses valores? A função pede somar todos os valores que estão dentro da lista de argumentos. Então, fazendo essa soma aqui, vai dar quanto aqui, gente? A soma aqui vai dar 17. Então, perceba bem, eu somei A1 até A3, deu 17. Então, eu vou apagar aqui, agora todo mundo já sabe que deu 17. Vou apagar, então essa função aqui, soma de A1 até A3, deu 17. Vamos lá. Essa soma aqui deu 17. Menos A4. A4 é quanto? A4 é 3. Então, ó, 17 menos 3 vai dar o quê? 14. Tá? Então, primeiro eu achei o valor da soma para depois subtrair pelo A4. E o A4 sendo 3, 17 menos 3 vai dar 14. Uma questão bem tranquila, tá? Letra C, a nossa resposta. Questão bem tranquila, tranquila. Vamos lá. Questão de número 9. É outra questão que envolve cálculos aí, fórmulas. É uma questão da IDECAM para a gente treinar. Observe a planilha produzida com a ferramenta LibreOffice Calc. E aí ele me dá essa tabela aí e quer que eu faça todas essas funções aí para descobrir o resultado. Antes de fazer todas essas funções aí, vamos bater um papo legal. Se você ainda não se inscreveu no canal do Estúdio Aulas, aí a opção para se inscrever. Não esquece de marcar um sininho, né? Ativar um sininho para receber as notificações. Todo aulão é importante, gente. Nossos aulões aqui do Estúdio Aulas são aulões de qualidade, a gente não brinca em trabalho, né? Fiquem atentos sempre à sinalização, à mensagem que vocês recebem por e-mail. A gente não fica fazendo somente propaganda, a gente faz mesmo um trabalho sério aqui no Estúdio Aulas. Então fiquem ligados, se não se inscreveu, se inscreve aí. Não esquecendo, viu gente, que o aluno VIP, que é a assinatura total do Estúdio Aulas, o aluno VIP, você tem acesso a todos os cursos, mais de 1.500 videoaulas no Estúdio Aulas. Ele está de R$ 149 por R$ 89,90 por tempo limitado. Então eu creio que já está quase acabando as vagas aí do aluno VIP, R$ 89,90 mensal, para ter acesso a todo o conteúdo do Estúdio Aulas, que são as videoaulas, aulas em PDF, banco de questões, mapa de questões. Está vindo uma novidade que vai ser lançada amanhã aí, que ninguém tem no mercado. É muito interessante aí o aluno VIP, tá bom? E antes de continuar, compartilha o vídeo e chama a galera para participar. Vamos lá, dá uma olhadinha na tela, vamos ver quem está participando. Vamos lá. Cristiane Gomes, está todo mundo aí. Karine Nobre está pedindo gabarito. Passa o gabarito para ela aí, galera. Z de Zebra está aí de óculos escuros, está na praia. Catiene, concurseiros vencedores, a galera toda aí
participando da aula. José, Hudson, vocês vão gostar dessa questão agora, ao tanto de função aí, ó. É isso aí, Suzane, todo mundo participando. Deixa o seu like aí embaixo. Beleza, Luciana Dutra, tá gostando da aula. É isso aí. Vamos ver a questão então? Vamos lá. Considere a seguinte sequência de eventos. Vamos começar pela função potência. Essa função potência, gente, ela tá na cara o que ela faz, né? É a potência da base, aqui é a base, ó, e o expoente, aqui é o expoente, tá? Eu sei que vocês estão acostumados a fazer potência assim, ó. Pode cair também na prova, né? No cálculo eu posso fazer uma potência assim, ó, 3 ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui é a base e esse aqui é o expoente. É a mesma coisa de falar assim, ó, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 dá 9. Tudo bem? Então, 3 ao quadrado, ó, 3 ao quadrado. Então, eu posso usar esse símbolo aqui para potência? Posso usar esse símbolo aqui para potência, beleza? Ok? Só que na questão não caiu o símbolo, não caiu o operador aritmético, né? Aqui não caiu o operador, caiu a função potência. Aí você fala, professor, como é que é isso? Veja bem, presta atenção. Presta atenção para você entender. Do mesmo jeito que existe igual 3 mais 4, pode existir uma função soma, certo? Existe o operador de adição, mas também existe uma função soma. Do mesmo jeito que existe a potência com o chapeuzinho do vovô, existe a função potência também. Claro que isso não é geral, tá? Então, veja bem, é a potência de A1 e B2. E B1, quer dizer, A1 e B1. Então, quem é o A1? O A1 é 2. Não é isso? Ó, o A1 aqui, coluna A, linha 1, é 2. E o B1? B1 é 3. Ó. B1 é 3. Então, 2, olha lá, 2 ao cubo. Então, quanto é que dá 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá o quê? 8. Então, ó, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o primeiro item é 8 o resultado. Primeiro item deu 8, o resultado está aqui, o nosso primeiro item. Segundo, inserir na célula A5, a fórmula igual raiz de C2. Essa função raiz, ela é uma função de raiz quadrada mesmo. É isso mesmo que você pensou, raiz quadrada de C2. Então, quanto que é a raiz quadrada de C2? C2 é 49. Quanto que é a raiz quadrada de 49? 7 vezes 7, 49. Então, o resultado desse A5 aqui é 7. Tudo bem? Então, a raiz quadrada de 49, 7. Beleza? Vamos lá. Inserir na célula A6 a fórmula soma A2 até B2. Então, vamos lá. Soma A2 até B2. Ó. Vou fazer com o marca-texto. A2 até B2. Ó. É um intervalo horizontal. Ó. Soma A2 até B2. Então, se vai somar A2 até B2, como aqui eu estou ensinando até para quem nunca viu isso aqui, é a soma de A2 e B2. A2 é 50, B2 é 30. Então, vai dar quanto? Vai dar 80. Então, a soma de A2 até B2 deu 80, que é a soma daquele intervalo amarelo que eu coloquei lá em cima. Beleza? Veja bem. Então, preste atenção. O A4 deu 8, o A5 deu 7, tudo bem? E o A6 deu o quê? 80. Agora ele quer o seguinte, inserir no A7 a fórmula, e aí agora é uma função si, tá? Então ele quer que você resolva essa função grandona. Essa função grandona, gente, ela é uma função condicional. O que é uma função condicional? A função condicional se é uma função que testa uma condição. Se a condição for verdadeira, ela faz o cálculo do verdadeiro. E se a condição for falsa, ela faz o cálculo do falso. Então, a função se ela tem a seguinte estrutura sintática. Condição, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Então, o que nós temos que fazer aqui? Testar a condição.
Se a condição for verdadeira, você vai lá e faz o cálculo do verdadeiro. Se a condição for falsa, você vai lá e faz o cálculo do falso. Como é que, professor, eu vou saber que sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. A regra é o seguinte, sempre a condição aqui, sempre o valor verdadeiro aqui, sempre o valor falso. Nunca inverta isso aí, tá? E esse ponto e vírgula aqui, ó, é o separador de argumentos. Você vai ter um primeiro argumento aqui, o segundo argumento aqui e o terceiro argumento aqui, tá? E esse separando os argumentos. Então, testa a condição. Se a condição for verdadeira, faz o verdadeiro. Se ela for falsa, faz o falso. Então, se caísse na prova assim, ó, se 4 for maior que 3, ponto e vírgula 2 mais 5, ponto e vírgula 3 mais 7. Olha lá, como é que eu vou fazer essa condicional? Aquilo que eu falei, pega a condição está aqui é o valor verdadeiro, ó, e aqui é o valor falso. Nunca faça diferente. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Tá? Agora, testa a condição. 4 é um número maior que 3? Vamos lá, 4 é maior que 3? Sim, professor, 4 é maior que 3. Então, essa condição está verdadeira ou está falsa? Sim, professor, está verdadeira, porque 4 é maior que 3, sim, 4 é maior que 3. Então, se ela está verdadeira, eu esqueço o argumento falso e faço o que está no verdadeiro. 2 mais 5 vai dar quanto? 7. Tá vendo? Testei a condição. 4 é maior que 3? Sim, 4 é maior que 3. Fiz o verdadeiro, porque 4 é maior que 3. A condição está verdadeira. Se fosse assim, 4 é maior que 13. 13. Se tivesse um 1 aqui, 13. 4 é maior que 13? Não. 4 é menor que 13. Então, essa condição estaria falsa. E, em vez de eu fazer o verdadeiro, eu ia fazer o falso. Tá? Mas, como deu o verdadeiro, eu fiz o verdadeiro. E isso é uma função condicional, tá? Isso é uma função condicional. Então, vamos voltar agora e aplicar aqui, ó. A função condicional diz que aqui é a condição, aqui é o valor verdadeiro, olha os pontos e vírgulas, e aqui é o valor falso. Olha aí, condição, valor verdadeiro, valor falso. Vamos testar a condição. A4 é quanto? Aí você fala, professor, pelo amor de Deus, não tem A4 na tabela, não. Cadê o A4 da tabela? Não, o A4 você encontrou aqui, ó. Olha lá. No item 1, ele diz que o A4 é o resultado da função potência. E o A4 é quanto? 8. Então, vamos lá. Aqui é 8 no A4. E o A5? A5 também não está lá, não, professor. Tá. Olha lá, volta lá. O A5 deu quanto aqui? 7. Porque foi a raiz quadrada de 49. Então, 7. Vamos fazer um teste condicional agora. 8 é um número maior que 7. 8 é maior que 7. Aí você vai falar, sim, professor. Sim, professor, 8 é maior que 7, sim. Então, verdadeira ou falsa essa condição? Verdadeira. Se ela está verdadeira, eu esqueço o falso e faço o verdadeiro. Tá? 8 é um número maior que 7. Então, eu vou fazer esse item aqui verdadeiro, que é a soma de A1 até C1. Tá? Então, vamos lá. A soma de A1 até C1, ó. A1 até C1 é isso aqui, ó. A1 até C1 é um intervalo horizontal. Tá vendo? A1 até C1. Beleza? Intervalo horizontal. A1 até C1. Então, se eu quero A1 até C1, quem é que entra nesse intervalo? Entra o A1, entra o B1 e entra o C1. Só somar ali que você vai ver o resultado. 2, 3, 40. O resultado é 45. Tá? Então, o resultado da função φ deu 45. E concluindo aqui, a nossa resposta é a letra B de bola, tá? A letra B de bola, 45, tá? E aí, o que vocês acharam da questão? Então, a função potência é para encontrar a potência, raiz, raiz, soma, soma, função φ coloca a condição, valor verdadeiro e valor falso, testa a condição, se a condição for verdadeira, faz o verdadeiro, se ela for falso, faz o falso, tá? Não esqueça dessas dicas aí, que pode cair uma questão muito parecida na prova de vocês. Valeu, valeu. Vamos voltar aqui, então. Então, marcamos aí a questão, vamos para a questão de número 10. 45, então, deu correto aí a nossa resposta, 45. Vamos para a questão 10. A questão 10 é muito simples, mas eu quero que vocês prestem atenção na explicação. O spyware, ele é um programa malicioso, ele é um programa espião. O que é um programa espião? É um programa que monitora. É um programa que monitora o usuário, tá?
Então, todo o spyware, ele é um programa espião, ele é um programa que foi usado para o monitoramento de um usuário. Só que você tem que tomar o cuidado. Spywares nem sempre são maliciosos, tá? Se na prova caiu alguma questão desse tipo, spyware nem sempre são maliciosos. São programas que monitoram. Depende quem usa, se vai usar para o mal ou para o bem. Ou seja, os spywares podem ser usados de forma lícita, de forma legal, ou de forma ilícita, de forma ilegal. Então, o cara que usa um spyware para capturar uma senha de um banco de um usuário, é lícito ou ilícito? Ilícito. Então, ilegal. Agora, um pai que monitora o filho para saber se o filho está sendo vítima de abuso na internet, de pedofilia, aí ele está usando para saber o que o filho está usando na internet, para proteger o filho. Então, é um ato através de um spy de forma lícita. Então, existem as formas lícitas e ilícitas de uso de spyware. Dá uma olhadinha na tela. Eu vou fazer um resumo aqui, porque eu gosto muito de vocês sobre os spywares que podem cair na prova, que são os programas espiões. Nós temos espécies de spyware que monitoram as vítimas através do... Vamos lá. Quando o spyware monitora o teclado da vítima, estamos diante de um spyware chamado de Keylogger. Keylogger. Então o Keylogger, ele é um spyware que monitora o que, gente? O teclado da vítima. Captura o que a vítima digita. Então você está lá digitando sua senha no banco, ele captura sua senha. O Keylogger, ele monitora o teclado da vítima. Tanto que os bancos têm o quê? Os bancos naturalmente usam um teclado virtual, né? Aquele teclado virtual que os bancos usam para você clicar com o mouse é para evitar que o Keylogger capture, porque o que você digitar, o Keylogger captura e manda para o espião pessoa, tudo bem? Então os bancos se protegem contra o Keylogger através do teclado virtual, que é para ir clicando com o mouse. Volta lá na tela. Só que os caras não param, né? Então eles criaram um spy que monitora o mouse, que monitora especificamente o clique do mouse, que captura a imagem do clique do mouse. Você vai lembrar de imagem do clique do mouse. A imagem que circunda o clique do mouse. Esse spyware que monitora a imagem que circunda o clique do mouse, ele é chamado de Screen Logger. O Screen Logger, ele tira uma foto do lugar que você clica com o mouse e manda para o cara. Então, quando você estiver no teclado virtual, você está lá clicando no 2, clicando no 4, o Screen Logger está tirando uma foto daquele lugar que circunda o teu clique e mandando para o espião. O espião vai receber essas imagens e vai formar sua senha por cliques. Esperto eles, né? Só que os bancos também têm seus protetores, que também são hackers, né? Só que hacker do bem em vez de hacker do mal, que sabe dessas formas de capturar e criaram outros sistemas. Por exemplo, hoje quando você leva um mouse no teclado virtual, ele muda de número na hora que for clicar. Ou ele fica preto na hora que vai clicar. Ou o teclado sobe ou desce ou vai para um lado para o outro para proteger contra o Screen Logger, para tirar a foto do lugar errado. Tá? Então o Screen Logger também pode ser protegido pelo teclado virtual, não só o Keylogger. Vamos lá. Além desse que monitora o teclado e o mouse, você tem que lembrar que tem um que monitora o tráfego da rede. O spyware que monitora o tráfego da rede, ele tem uma função de capturar os pacotes da rede. Esse spyware que monitora o tráfego da rede, que monitora os pacotes, que farejam os pacotes, ele é chamado de sniffers. Os sniffers capturam os pacotes da rede, tá? Os sniffers capturam o tráfego da rede, os pacotes da rede. E aí pode analisar se o pacote tem alguma informação sobre determinado serviço que está sendo usado. Se a rede tiver com tráfego lento, dá para descobrir que a rede está tendo um tráfego lento por causa de algum sistema que está corrompendo ali, né? Que está usando muita banda de internet, muita velocidade da internet. Então o sniffer, ele não é só usado para espionagem para o lado do mal, né? Realmente os sniffers, os farejadores de pacote, pode ser usado dentro de uma empresa para uma espionagem industrial, para saber o que a empresa usa ali, que as pessoas conversam,
mas também pode ser usado por um administrador de rede para analisar tráfego, para gerenciar um ambiente de rede. Então pode ser usado, como eu falei, de forma lícita e de forma ilícita. Volta lá. E um spyware que monitora publicidades também pode cair na prova. O spyware que monitora publicidade, ele pode ser o que a gente chama de adware. E também pode ser o que a gente chama de trackware. Então esses aqui são spywares que monitoram publicidades. O adware, ele é um programinha que tu instala gratuitamente e ele fica exibindo publicidade. Em troca da gratuidade, ele exibe publicidade. E essas publicidades são monitoradas para saber se elas estão dando retorno ao anunciante. Exemplo, olha aqui, você instala um adware, que é um programinha gratuito, e ele fica exibindo esses pop-ups aí. Tudo que tu acessa nas páginas aparece um pop-up desse, sem você autorizar. Aí você fala, será que não foi sem minha autorização? Realmente, teve sua autorização. Na hora da instalação do programa, tem que ler o contrato social. No contrato social fala que você vai instalar um programa gratuito e que em troca da gratuidade ele exibirá propagandas. E essas propagandas sendo monitoradas, para a área de segurança é um exemplo de spyware. Além de deixar o computador lentíssimo, o adware é um exemplo de spyware porque eles monitoram as publicidades. Os trackwares são rastreadores de internet. Esses trackwares também monitoram vocês, mas muito usado na área de publicidade, que ele é um rastreador de código. Então você entra em um site da Gol, por exemplo. Gol, companhia aérea. Lá tem um código de rastreamento. Se você não comprar nada, quando você entrar no Facebook vai ter uma publicidade da Gol. Se entrar no seu Gmail vai ter uma publicidade da Gol. Esse rastreamento aí é um exemplo de trackware, um código de rastreamento. Também, por especialistas da área de segurança, pode ser considerado um spyware. Não que ele seja só para o mal. Como eu falei, pode ser de forma lícita e de forma ilícita. Então, dá uma olhadinha. Então, esses são os spywares que eu separei para vocês, tá? Ficou bem legal o esqueminha aí para vocês. E nós vamos voltar na questão muito fácil, que só pergunta o que são os spywares. E a gente já sabe que é a letra A, ó. São programas automáticos de computadores que recolhem informações sobre o usuário e enviam a entidade externa na internet sem o conhecimento ou consentimento do usuário. Ou seja, essa entidade externa é o espião pessoa, né? A pessoa que está esperando as informações. Beleza? Então, a nossa resposta aí é a letra A. Beleza? Finalizamos aqui o nosso aulão, o terceiro aulão de informática para o TJ de Minas. Se você ainda não está, vamos dizer assim, professor, eu estou bem para a prova, mas não estou 100%. Se você acha que não está 100% ainda, eu tenho um curso de exercícios voltados, né, para o TJ de Minas, só questões da Consulplan. Ele está no site do Estúdio Aula, só procurar lá na parte de TJ de Minas. É um curso de exercício, você consegue matar em 2 dias aí, porque se eu não me engano são 11 ou 12 vídeos, e você consegue matar o conteúdo total para ir com, vamos dizer assim, com 100% para a prova, para acertar as questões. Não esqueça do aluno VIP, que está com desconto de R$ 89,90. E quero falar uma coisa para vocês aqui, que são os próximos eventos. Anote aí na sua agenda, vamos lá? Bota na tela aí. Os próximos eventos não pode deixar de acompanhar. Amanhã, dia 14/9, de 21 horas da noite às 22h, eu vou estar com o TRE do Rio de Janeiro. Primeiro aulão de informática para o TRE do Rio de Janeiro, 21 às 22h. Eu vou falar de banco de dados, que é um assunto que quase ninguém conhece, banco de dados, segurança da informação e redes, se eu não me engano. São 3 assuntos aí que eu separei. É dia 15/9, né, que vai dar na sexta-feira, meio-dia a 1h da tarde, nós temos o Lucas Gonçalves com aulão de português estratégico, só estratégia para gabaritar provas do CESP. Meio-dia às 13h. O professor Lucas fez uma análise daqueles pontos mais importantes do CESP e vai mostrar para vocês. E também sexta-noite, não podemos esquecer de sexta-noite, né? Sexta agora à noite é o 2º episódio do Infonight,
né, de 22 horas da noite, das 10 da noite até as 11 da noite, é a nossa balada de sexta-feira, balada de informática. Quem participou do primeiro sabe que foi bem legal. Esse segundo, em vez de você ir para uma festinha, espera dar 23 horas para acabar o Infonight para depois ir para essa festinha, beleza? Então, Infonight sexta-feira, aí já tem o link do evento, que se quiserem já deixar registrado aí para vocês receberem uma notificação, fiquem à vontade. Galera, a última consideração aqui, quero desejar para vocês uma boa prova não só de informática, mas de todas as matérias para o TJ de Minas, e falar que chegou mais livros meus. Bota na tela aí, só para não ver eu baixando aqui. Aqui, ó, olha lá. Esse aqui é o livro Informática para Passar, né? Muitos de vocês já adquiriram esse livro tinha esgotado, mas já chegaram mais unidades do livro. Quem quiser adquirir, é só entrar no www.estudioaulas.com.br/livro. Né? Entra no site estudioaulas/livro, vocês encontram o livro Informática para Passar. Né? Esse livro é bem interessante porque ele tem QR Codes, né? Tem um monte de imagem, questões comentadas, né? Tem a teoria, já tem a questão comentada, bem interessante aí, eu recomendo para vocês, beleza? Então, agradecer a presença de todos, abraço e até a próxima.